Falar de dinheiro a dois parece simples, mas na prática vira uma DR. Às vezes, tudo começa com uma frase inofensiva. A gente precisa conversar sobre as finanças. Mas por trás dela, mora um peso. O coração acelera, a tensão sobe, e o cérebro entra em modo de defesa. Você já sentiu isso? Já teve vontade de evitar a conversa só para não gerar mais atrito? Pois é. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, 3 em cada 10 casais já esconderam gastos um do outro. E o motivo não é má intenção, é medo de conflito. Medo de parecer irresponsável. Medo de ser julgado. Medo de virar estatística. Mas e se eu te dissesse que é possível montar um plano financeiro a dois, sem virar uma briga de casal? Hoje eu vou te mostrar o passo a passo para transformar o caos financeiro em cumplicidade. E o melhor, sem culpa, sem cobranças e sem precisar fugir da conversa. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Consciência Rica. Neste espaço a gente une razão e emoção para transformar dinheiro em ferramenta de liberdade, não de conflito. Nesta série especial baseada no best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, você vai descobrir como alinhar amor e planejamento, sem perder a leveza do relacionamento. Hoje, no terceiro episódio, o tema é direto e urgente. Como criar um plano financeiro a dois, sem cair em discussões que drenam energia e afastam vocês do que realmente importa. Tópico 1. A dor oculta da desorganização. A dois a maioria dos casais não percebe, mas a verdadeira crise financeira não começa com a falta de dinheiro. Ela começa muito antes, de forma silenciosa, quando cada um vai tocando a vida com suas próprias crenças, hábitos e decisões, sem perceber que estão, aos poucos, se afastando financeiramente um do outro, não por maldade, mas por ausência de um plano comum. O nome disso é desorganização emocional financeira. E o perigo é que ela não dói de imediato. Na verdade, ela começa até confortável. Um paga o mercado, o outro cuida do aluguel. Um faz um Pix aqui, outro parcela algo ali. No início funciona, mas à medida que os compromissos crescem, os sonhos se expandem e as responsabilidades se multiplicam. O acordo informal se transforma numa bomba relógio. É quando aparecem as microtensões. Mas você gastou tudo isso com o quê? Eu achei que você tinha pago aquela conta. De novo esse cartão no limite? Essas frases são só o sintoma. O verdadeiro problema está debaixo delas, a ausência de clareza compartilhada. Na prática, o que acontece é o seguinte: quando não existe um plano financeiro construído a dois, surgem dois planos diferentes. E eles raramente se alinham. Cada um carrega consigo a sua própria história com o dinheiro, suas crenças, traumas, influências familiares e até feridas emocionais não resolvidas. E é aqui que entra a neurociência. O cérebro humano tende a repetir padrões familiares, especialmente sob pressão. Se você cresceu num lar onde dinheiro era escasso ou motivo de briga, seu sistema límbico, região responsável pelas emoções, aprende a associar finanças a dor ou conflito. E esse condicionamento se ativa quando seu parceiro toca no assunto, mesmo que ele esteja sendo racional ou até amoroso. É por isso que, muitas vezes, um simples comentário sobre gastos gera uma reação desproporcional. Não é só sobre o dinheiro, é sobre o que o dinheiro significa para cada um. Esse abismo de significados, quando não é reconhecido, se transforma em ruído. Um começa a cobrar, o outro se sente controlado. Um pede mais organização, o outro ouve isso como desconfiança. E nesse embate silencioso, os sonhos comuns, casa própria, viagem, filhos, tranquilidade, vão sendo sufocados por ressentimentos que nunca foram ditos em voz alta. Você percebe como isso não é só uma questão de matemática financeira? É neuroquímica, é emocional e é relacional. Em termos práticos, essa desorganização se expressa de várias formas. Falta de um orçamento conjunto, contas pagas no improviso, reservas feitas por um, mas não pelo outro, investimentos que um sonha, mas o outro não conhece,
medo de expor dívidas por vergonha ou orgulho. E o pior, a desorganização vira um terreno fértil para suposições destrutivas. Será que ele não confia em mim? Será que ela está escondendo algo? Será que sou eu que estou atrapalhando? Esses pensamentos ativam a amígdala cerebral, a central de alarme do nosso cérebro emocional. Quando ela está hiperativa, nossa capacidade de escuta cai. O julgamento emocional assume o comando e o diálogo se transforma em defensiva. É literalmente o corpo reagindo como se estivesse em perigo, mesmo estando ao lado da pessoa que se ama. E quando o cérebro entra nesse modo de sobrevivência, o lobo pré-frontal, responsável pela tomada de decisão racional, é silenciado. Ou seja, a parte que deveria estar construindo soluções em conjunto está fora de cena. O casal se torna uma dupla de adversários, quando na verdade precisaria agir como uma equipe. Essa é a dor invisível da desorganização. Ela rouba o senso de time. E o mais triste é que muitos casais só percebem essa dor quando já estão emocionalmente exaustos, quando as conversas viram cobrança, quando um dos dois começa a evitar abrir o extrato bancário perto do outro, quando o silêncio vira a única forma de evitar mais brigas. É aí que muitos decidem desistir de sonhar juntos. Não porque não se amem, mas porque não encontraram um caminho de organização em comum. Mas não precisa ser assim. A verdade é que conversar sobre dinheiro não é o problema. O problema é conversar sem mapa, sem método e sem entender como o cérebro e as emoções funcionam nesse processo. Criar um plano financeiro a dois é, antes de tudo, um gesto de intimidade. É dizer, eu te incluo nos meus sonhos. É mostrar vulnerabilidade, reconhecer limites e alinhar expectativas. E, acima de tudo, é construir segurança, emocional, relacional e financeira. E segurança, no amor, é mais valiosa do que qualquer cifra. Por isso, antes de partirmos para a solução prática, eu te convido a fazer uma pausa. Olhe para o seu relacionamento hoje e se pergunte: estamos agindo como um time? Ou como dois atletas jogando esportes diferentes no mesmo campo? Essa pergunta é desconfortável, eu sei. Mas ela abre a porta para o verdadeiro alinhamento. No próximo passo eu vou te mostrar exatamente como começar essa reconstrução, sem virar uma DR. Tópico 2. O erro fatal. Tentar convencer em vez de conectar. Você já tentou mostrar para o seu parceiro que precisam organizar as finanças, e mesmo com os melhores argumentos, acabou sendo ignorado, interrompido, ou pior, gerando um conflito? Esse é o erro fatal da maioria dos casais. Acreditam que precisam convencer o outro com lógica, quando na verdade deveriam começar com conexão emocional. Vamos entender isso à luz da neurociência. Quando você tenta convencer alguém racionalmente, com números, gráficos, planilhas ou argumentos lógicos, o seu cérebro está operando no lobo pré-frontal, a região responsável pelo planejamento, pelo pensamento estratégico e pela análise racional. Mas, e se o seu parceiro estiver operando no sistema límbico, onde dominam as emoções, memórias afetivas e respostas de defesa? É como tentar usar o Wi-Fi em um aparelho que está no modo avião. A comunicação simplesmente não acontece. Essa desconexão de frequências cerebrais é mais comum do que parece. Um chega na conversa com dados, o outro com ressentimentos acumulados. Um quer falar de planilha, o outro quer se sentir ouvido. Resultado? Nenhum dos dois se sente compreendido. E o plano financeiro, mais uma vez, fica para depois. E aqui mora o perigo. Insistir no convencimento ativa a resistência. O outro se fecha, argumenta, contra-ataca, ou pior, silencia. Essa reação tem base biológica. Quando nos sentimos pressionados, mesmo que sutilmente, o cérebro ativa a amígdala, que interpreta a pressão como uma ameaça. E em vez de abrir espaço para o diálogo, o corpo se prepara para lutar, fugir ou congelar. É por isso que muitos casais relatam a sensação de estarem pisando em ovos ao falar de dinheiro.
A raiz disso não está apenas no tema, mas na forma como o tema é introduzido. O segredo está em inverter a lógica. Antes de querer convencer, é preciso criar conexão. Antes de planilha, vem empatia. Imagine a diferença entre dizer: a gente precisa conversar sobre esse seu cartão de crédito. E eu queria entender como você tem se sentido com relação aos nossos gastos. Posso ouvir sem interrupções? Percebe a mudança? A primeira frase já pressupõe erro. A segunda abre espaço para vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, quando bem recebida, é o solo fértil da mudança. Segundo o pesquisador e psiquiatra Dr. Daniel Siegel, um cérebro em estado de segurança emocional acessa melhor o córtex pré-frontal, ou seja, pensa com mais clareza, pondera consequências e coopera com mais facilidade. Traduzindo, quando seu parceiro se sente emocionalmente seguro na conversa, ele se torna mais receptivo a planos, metas e até a mudanças de comportamento financeiro. Essa segurança é construída com 3 atitudes. 1. Curiosidade genuína. Troque o "por que você fez isso" por "o que te levou a tomar essa decisão". Isso tira o tom acusatório e convida ao diálogo. T. Validação emocional. Antes de apresentar seu ponto de vista, valide o do outro. Algo como: faz sentido o que você está sentindo. Imagino que esteja sendo difícil para você também. Isso reduz a defensiva. Intenção compartilhada. Deixe claro que seu desejo não é controlar, mas construir junto. Frases como "quero que a gente se sinta mais seguro financeiramente" colocam os dois do mesmo lado da mesa. Repare, tudo isso acontece antes de qualquer planilha ou orçamento. É como preparar o terreno antes de plantar. Se você semear em solo seco, a semente não brota. Da mesma forma, se você joga planos financeiros em uma relação sem conexão emocional, eles não criam raízes. E aqui entra um princípio poderoso. O plano vem depois da escuta. Sempre. E se você sente que está sempre sendo o lado racional da relação, talvez precise ser primeiro o lado vulnerável. Mostrar sua própria insegurança, seus medos, seus gatilhos financeiros. Isso não te enfraquece. Isso te humaniza. E ao se humanizar, você convida o outro a fazer o mesmo. Um plano financeiro não é apenas uma estrutura de números. Ele é um acordo emocional, um pacto silencioso de proteção, liberdade e cuidado mútuo. Portanto, antes de sentar para distribuir contas ou definir metas, crie o espaço para essa escuta segura. Não comece pela dívida. Comece pela dor oculta. Pergunte: o que tem te deixado mais ansioso financeiramente? O que você sente falta no nosso planejamento? Como eu posso te ajudar a se sentir mais tranquilo com o dinheiro? Essas perguntas não resolvem tudo, mas criam o ponto de partida certo. Conexão antes de correção. Quando esse espaço é construído, o outro não só te escuta, ele se aproxima. E nesse momento, o eu e você viram um nós. Quando o casal entra em estado de nós, o plano financeiro deixa de ser uma imposição e vira uma construção. Tópico 3. O plano invisível. Como criar um roteiro financeiro que respeita perfis emocionais diferentes. Você e a pessoa com quem divide a vida financeira são diferentes. Emocionalmente, cognitivamente, energeticamente. E isso não é um problema. É justamente aí que mora o potencial. A maioria dos casais falha no planejamento financeiro porque tentam aplicar o mesmo modelo para 2 cérebros diferentes. Como se fosse possível usar um único mapa para 2 viajantes com bússolas internas opostas. Um é mais conservador, o outro é mais impulsivo. Um vê o extrato bancário como controle, o outro como gatilho de ansiedade. Um sonha com liberdade, o outro com segurança. O resultado? Silêncios, evitações, acúmulo de decisões mal resolvidas e a falsa ideia de que não somos compatíveis financeiramente. Mas a verdade é que vocês não precisam ter os mesmos comportamentos financeiros. O que vocês precisam é de um plano que honre os 2 perfis emocionais. A neurociência nos ajuda aqui.
Segundo estudos da Stanford University sobre tomada de decisão em casais, a chave da colaboração está na complementaridade emocional bem negociada. Ou seja, quando um casal reconhece suas diferenças, transforma elas em estratégia e cria um plano onde cada um opera de acordo com seus pontos fortes emocionais, o engajamento e a consistência aumentam em até 41%. Stanford Center for Longevity, 2021. É disso que se trata criar o plano invisível, aquele que é construído silenciosamente entre as emoções dos dois, antes mesmo de virar números na planilha. Veja como aplicar isso na prática, em 3 passos. 1. Descubra o perfil financeiro emocional de cada um antes de qualquer Excel. Sentem juntos e conversem sobre emoções ligadas ao dinheiro. Cada um deve responder, com sinceridade, perguntas como: quando você se sente mais seguro financeiramente? Quais decisões te deixam ansioso, né? Qual foi sua experiência familiar com dinheiro na infância? O que representa liberdade para você? O que você mais teme quando pensa no nosso futuro financeiro? Essas respostas vão revelar o verdadeiro motor por trás de cada comportamento. Talvez aquela pessoa que parece controladora, na verdade, tenha vindo de uma infância marcada por instabilidade. Ou aquela que parece impulsiva, talvez esteja associando consumo com afeto ou recompensa. Quando você entende a origem emocional do padrão do outro, a crítica vira compaixão e a rigidez se transforma em ajuste. Dividam o plano por zonas de conforto e desafio. Pensem o orçamento como um jogo de tabuleiro com 3 zonas. Zona de conforto, onde cada um se sente tranquilo para atuar. Um cuida da planilha, o outro da negociação com fornecedores. Zona de expansão, áreas onde os dois podem aprender juntos. Investir, planejar aposentadoria, aprender sobre renda passiva. Zona de desconforto, onde surgem gatilhos, evitação ou conflito. Falar sobre dívidas antigas, controlar impulsos, lidar com frustrações de renda. Criar esse mapa emocional financeiro permite que o plano respeite o tempo e o ritmo de cada um. Não é sobre forçar mudanças, é sobre acompanhar o outro na travessia. Criem rituais mensais de alinhamento, com linguagem emocional antes da financeira, nada de transformar toda conversa sobre dinheiro em um tribunal de contas. Definam um ritual mensal, toda primeira segunda-feira do mês com café e ambiente tranquilo, onde vocês se alinham emocional e financeiramente. O segredo está na ordem da conversa. Comecem com perguntas emocionais. Como você se sentiu esse mês com relação ao nosso dinheiro? Ou teve alguma preocupação que você guardou para si? Depois tragam os dados. Planilha, extratos, investimentos, metas. Fechem com futuro e gratidão. O que queremos manter? Onde queremos melhorar? O que foi uma vitória esse mês? Esse tipo de estrutura cria segurança psicológica, que é a base para qualquer mudança duradoura. E se um dos dois for mais proativo financeiramente que o outro? Isso não é um erro. É uma força quando usada com cuidado. Você pode ser o motor, mas o outro precisa ser ouvido como o mapa. Um impulsiona, o outro direciona. O plano financeiro mais poderoso não é o que prevê tudo. É o que se adapta com leveza às mudanças emocionais do casal. Então, antes de buscar a planilha perfeita, pergunte: o que falta no nosso plano não é número, é acolhimento? Como podemos tornar nossa conversa sobre dinheiro mais humana, mais respeitosa, mais curiosa? Esse é o plano invisível. Aquele que não está só no papel, mas no olhar, na escuta, na intenção. E quando esse plano silencioso se estabelece, os números fluem com mais leveza. Porque o que guia a rota não é só o saldo da conta, é o vínculo emocional que vocês estão fortalecendo a cada passo. Tópico 4. Códigos da cooperação. Como dividir tarefas financeiras sem gerar disputa de poder-dinheiro, quando mal gerido a 2, vira uma arena de disputas invisíveis. Não importa o saldo na conta, se a forma como vocês compartilham as
responsabilidades for mal definida, cedo ou tarde surgem frases como: "Você sempre joga tudo em cima de mim. Eu que corro atrás de tudo e ninguém reconhece. Não sei mais como te envolver sem parecer que tô cobrando." Raiz do problema raramente é a tarefa em si, é o significado emocional que foi acoplado à função. Em muitos casais, a divisão das tarefas financeiras vem carregada de papéis herdados, crenças culturais, memórias familiares, disputas de ego disfarçadas de racionalidade. E sem perceber, a relação entra num jogo de controle x-omissão, onde um acumula funções e se sobrecarrega, enquanto o outro se retira para evitar conflito. O resultado? Um modelo desfuncional, onde um se sente sozinho no leme e o outro desautorizado a tocar no volante. Mas a ciência mostra que existe um antídoto, e ele está na coparticipação inteligente, conceito explorado por pesquisadores da University of Chicago e da Harvard Business School em estudos sobre cooperação conjugal. Segundo os dados, casais que dividem tarefas financeiras de forma estratégica, baseada em competências emocionais e não em obrigação ou tradição, têm entre 35% mais estabilidade emocional em conversas sobre dinheiro, 40% mais chances de alcançar metas de longo prazo e níveis de satisfação conjugal até 29% maiores. Harvard Behavioral Economics and Relationship Lab, 2022. Mas como aplicar isso? Na vida real, você vai precisar de 3 códigos de cooperação, 3 chaves para transformar a divisão de tarefas em aliança emocional e operacional. Código da clareza. O que é realmente uma tarefa financeira? Antes de dividir, é preciso nomear. A maioria dos casais nem sabe quantas tarefas financeiras existem no dia a dia. Então, o primeiro passo é fazer um raio-x de todas as funções envolvidas na gestão financeira do casal. Atualizar planilha. O app de orçamento lançar receitas e despesas. Negociar dívidas ou faturas. Comparar e contratar seguros. Cuidar de contas fixas. Água, luz, aluguel, etc. Pesquisar investimentos. Acompanhar extratos bancários. Planejar férias e gastos sazonais. Organizar os documentos fiscais. Estudar educação financeira. Motivar o parceiro nas metas cada. Uma dessas tarefas exige habilidades diferentes: foco, visão de longo prazo, coragem para tomar decisões ou sensibilidade para lidar com incertezas. Por isso, dividir as tarefas sem clareza emocional é o mesmo que montar um quebra-cabeça no escuro. Código da competência emocional. Distribuir, com base em pontos fortes, não em justiça aritmética. O erro mais comum na divisão de tarefas é buscar igualdade, não equilíbrio. Igualdade aritmética é pensar: cada um faz 50%. Mas equilíbrio emocional é pensar: cada um faz o que entrega com mais leveza, responsabilidade e consistência. Um exemplo prático: se você tem mais facilidade com organização e gosta de manter o controle do fluxo de caixa, talvez seja natural que cuide da planilha. Mas se o outro tem mais jogo de cintura para negociar, ele pode assumir as conversas com fornecedores, renegociação de dívidas ou orçamentos de compras. Isso não é delegar por preguiça, é usar a inteligência emocional como ferramenta de cooperação estratégica. A chave é não esperar que o outro pense igual a você, mas sim criar um ambiente onde as diferenças viram função, não frustração. Código da revisão. O que é combinado precisa ser atualizado. Mesmo depois de dividirem as tarefas, estabeleçam um princípio fundamental: nada é fixo. Tudo é reavaliável. A vida muda, rotinas mudam, cargas emocionais também. O que fazia sentido há 3 meses, talvez hoje precise de redistribuição. Por isso, a cada ciclo, semanal, quinzenal ou mensal, façam juntos um check-in de cooperação. Um momento rápido onde respondem juntos. Alguém está sobrecarregado com suas funções? Alguma tarefa virou fonte de estresse? Existe algo que precisa ser treinado ou compartilhado?
Esse micro-ritual funciona como recalibragem do sistema operacional do casal e impede que a sobrecarga silenciosa vire ressentimento. Mais do que isso, ele cria autonomia relacional. Cada um sabe o que é esperado, o que está sob sua responsabilidade e onde pode contar com o outro. Agora, atenção para um ponto sensível. Se um dos dois não se envolve com as finanças por medo, falta de habilidade ou desinteresse, não tente forçar, tente educar com gentileza. Mostre que o planejamento não é um bicho-papão, que a divisão não é cobrança, mas cuidado, que se envolver com as finanças do casal é também uma forma de amar com maturidade. E para quem se sente sobrecarregado por carregar tudo sozinho, um lembrete. Você não precisa ser o herói do orçamento. Você precisa ser o facilitador de um pacto novo. Esse pacto tem um nome: corresponsabilidade emocional financeira. É quando os dois entendem que construir riqueza juntos é mais do que ter metas. É ter estrutura, afeto e cooperação. No próximo tópico, vamos mergulhar em uma das partes mais importantes e mais negligenciadas de qualquer planejamento a dois: como fazer o plano financeiro sobreviver às crises emocionais do casal. Porque não basta planejar quando tudo está bem. É no caos que se testa a força da parceria. Tópico 5. Blindagem emocional. Como proteger o plano financeiro das crises do relacionamento? Todo casal atravessa fases difíceis. Discussões que se arrastam, silêncios que doem mais que palavras, fases de desânimo ou afastamento. E quando essas tempestades emocionais chegam, e elas chegam, o plano financeiro, por mais sólido que pareça, balança. Não por falta de organização, mas por algo mais sutil. Quando o vínculo emocional enfraquece, o vínculo com as metas também perde força. Esse é o ponto cego de muitos planejamentos a dois. Eles funcionam bem na estabilidade, mas colapsam na crise emocional. E aí, o que era para ser um plano de liberdade vira mais um gatilho de culpa, cobrança ou fuga. Mas a neurociência comportamental nos dá uma chave de ouro aqui. Segundo o estudo publicado na Journal of Financial Therapy, 2021, casais que integram elementos de resiliência emocional ao planejamento financeiro mantêm seus compromissos 3 ris mais consistentes, mesmo após episódios de estresse, conflitos ou perdas emocionais. Ou seja, não basta planejar com a mente clara, é preciso proteger esse plano quando o coração estiver nublado. E isso nos leva à pergunta central deste tópico: como proteger o que construímos financeiramente quando o emocional balança? A resposta está na criação de um protocolo de blindagem emocional financeira. E ele tem 3 pilares: separar o eu magoado do eu responsável. Quando a mágoa entra em cena, é natural querer se afastar de tudo que lembra o outro, inclusive das tarefas conjuntas. Mas um acordo financeiro bem construído precisa de um princípio maduro. As funções combinadas não podem ser abandonadas por impulso emocional. Aqui entra o conceito de identidade funcional, muito usado em psicologia de casais. Você pode estar chateado como parceiro, mas ainda assim seguir funcional como sócio daquele plano. É duro? Sim. Mas é essa maturidade que impede o efeito dominó. Crise, abandono das metas, culpa, mais afastamento, fim do ciclo. Então, toda vez que o emocional gritar, larga tudo, o racional deve perguntar: que parte do nosso plano é inegociável, mesmo com dor? Essa simples pergunta já ativa o córtex pré-frontal, área da autorregulação, e desativa o sistema límbico reativo, segundo estudos da UCLA Brain Mapping Center, 2020. 2. Criar um ritual de reconexão financeira. Pós-briga, todo casal briga, mas poucos criam um protocolo de recuperação funcional depois da briga. Você não precisa estar 100% bem emocionalmente para retomar o plano, mas precisa ter um ritual mínimo de reconexão prática. Pode ser algo como uma conversa curta, 15 minutos, sobre como andam os gastos da semana, relembrar juntos uma meta importante do casal, lisons, a viagem, a casa, o negócio,
café de alinhamento, onde olham a planilha ou o app sem acusações, apenas atualizando. O foco aqui não é resolver todos os problemas emocionais, mas manter a trilha financeira viva. Isso evita o maior inimigo de qualquer plano, o abandono silencioso. Ter uma cláusula de preservação no plano A2. Poucos casais fazem isso, mas deveria ser regra. Incluir no planejamento financeiro uma cláusula que proteja o sistema em caso de crise. Como isso funciona na prática? Exemplo: vocês podem pactuar que, mesmo durante crises, as seguintes funções continuam. Pagamentos essenciais não serão atrasados. A atualização mensal dos gastos será feita por pelo menos um dos dois. Nenhuma decisão financeira importante será tomada isoladamente durante períodos de tensão emocional. Essa cláusula não é um contrato frio, ela é um pacto de proteção do projeto, mesmo quando o afeto estiver em oscilação. É um lembrete de que o casal é maior que o conflito momentâneo e que o futuro construído juntos merece ser blindado. Agora, um alerta final, talvez o mais importante de todo o episódio. O plano financeiro A2 não sobrevive de metas, ele sobrevive de consciência. Consciência de que o amor é dinâmico, que o dinheiro é emocional e que maturidade afetiva exige acordos funcionais, não promessas idealizadas. Planejar é fácil no papel. O real desafio é honrar o plano quando a emoção falha, mas o compromisso continua. E isso só acontece quando o casal entende que o planejamento financeiro não é sobre controle, é sobre cuidado mútuo. Se esse episódio acendeu luzes importantes para você, faça duas coisas agora. 1. Compartilhe este vídeo com seu parceiro ou parceira. Porque planejamento A2 começa com conversa, não com cobrança. 2. Nos comentários, escreva: eu escolho construir em parceria. Essa frase vai te lembrar nos dias difíceis que o compromisso com o plano é também um compromisso com o amor. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, seja o tipo de pessoa com quem você gostaria de dividir uma conta e uma vida.